Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à unidade 2 do nosso sistema de língua portuguesa com o assunto propaganda. Nem só de vendas vive a publicidade. Você vai pegar agora o seu sistema, tá? Abrir na página 28 e 29. E o seu marca-texto também você vai pegar. Discutindo o assunto, página 28. Aqui nós vamos ter, tá, uns exemplos, né, umas imagens sobre, né, aqui para a gente fazer uma descrição, né? Pede na primeira questão para você fazer uma descrição da imagem. O que essas imagens, tá, de diferentes pessoas, né, tipos de pessoas estão fazendo, né? Todas estão mostrando um sorriso, todas estão rindo, né? A segunda questão, nós vamos ver que são questões com respostas pessoais, tá? E a terceira questão está se referindo ao conteúdo propaganda também, que você vai responder de uma forma pessoal, tá bom? Página 29, lendo o texto. Bem, gente, nós vamos dar agora início ao gênero de publicidade, a propaganda. Então, o texto, tá, que inicia esta unidade é de uma campanha do governo, tá, federal, mais precisamente do Ministério do Transporte, que vai falar sobre o quê? O trânsito, uma campanha de conscientização, tá, do motorista, tá, no trânsito, ok? Bem, vocês vão fazer, tá, nesta página, o interagindo com o texto, na página 29, 30 e 31. Você pode marcar aí, tá? Essas páginas, anote aí no seu sistema. Ampliando, veja aí, a leitura. Veja lá na página 34. Também aqui é uma campanha publicitária, tá bom? Você também vai fazer as páginas, você vai resolver página 34 e a página 35, certo? Tudo tranquilo? Pode anotar aí direitinho. Dando sequência, nós vamos agora, tá, ver um assunto de língua portuguesa, trabalhando a língua, tá? Página 35. Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Bem, crianças, na aula passada, na unidade 1, nós demos início ao estudo dos verbos significativos. Estão lembrados sobre o verbo significativo? O que é um verbo significativo? Lembram? A gente vai fazer só uma revisãozinha, lembrar um pouquinho. São os verbos significativos, são aqueles verbos que indicam que ação. Você pode pegar aí o seu marca-texto, aí na página 35. Aqueles que indicam, verbos que indicam ação ou fenômenos naturais, né? Então, eles estão classificados como verbos intransitivos, tá? Verbos transitivos diretos, verbo transitivos indiretos e verbo transitivos diretos e indiretos, tá? Bem, nesta unidade, tá? Na unidade 2, nós vamos dar sequência, né? Sobre o verbo, mais precisamente agora verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá bom? Observe aí, ainda na página 35, nós temos uma peça publicitária, tá? Esta peça publicitária, ela vai abordar sobre o quê? Sobre o abandono de animais, tá? Então, vamos ver lá na página 36. Aqui na primeira questão, ele pede para você resolver na letra A. Ele pede para você identificar o título do anúncio. Qual é o título? Eles
sentem fome, frio e medo. Tá? Esse é o título. O texto sobre o que fala esse anúncio, né? Abandono de animais é crime, denuncie. O slogan: não somos descartáveis. A assinatura: DHS, né? Letra B. Esse texto é um exemplo de anúncio publicitário ou de propaganda. Ele é o que, gente? Ele é um anúncio de propaganda, pois está centrada onde? Na mensagem em um valor social, né? Ou seja, aqui esta propaganda, ela está no quê? No sentido de cunho social, né? De conscientizar as pessoas que abandonar os animais, né? Abandonar os animais é crime, né? Na segunda questão, sobre a oração, não somos descartáveis. Responda ao que se pede. Letra A. Qual o sujeito do verbo somos? Como esse sujeito se classifica? Podemos identificar claramente o sujeito? Não. Veja aí a terminação do verbo. Olha o pronome pessoal, nós. Então, aqui podemos dizer que é um quê? Um sujeito implícito, tá? Letra B. Nessa oração, o verbo é de ligação ou significativo? Vai ser um verbo de ligação, né? Depois a gente vai relembrar. Que é um verbo de ligação. Veja que ele está ligando, né? Aí o sujeito. Aí vamos ver depois com quem. Nessa oração, o sujeito pratica uma ação. É o ser o qual se atribui uma característica. É um ser que atribui uma característica, tá? Porque aqui o sujeito ele não pratica a ação dele, tá? É atribuído o quê? A uma característica. Assim, a função do termo descartáveis é o quê? Atribuir uma característica a quem? Ao sujeito. Então, concluindo, vamos ver o conceito predicativo do sujeito, tá? Então, vamos ver. O que é o predicativo do sujeito? Termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado a quem? Ao sujeito. Tá? Então, o que é o predicativo do sujeito? O predicativo é aquele termo da oração, tá? Em que atribui uma informação, ou seja, atribui uma característica a quem é o sujeito. Então, os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são o quê? São os verbos de ligação. Olha aí, lembro lá que nós falamos na unidade anterior, os verbos de ligação, eles ligam o sujeito com seu predicativo, né? Olha como ele é importante dentro da oração. Quais são os verbos, né, de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, andar, tornar-se e virar. Olha o exemplo. Os garotos permaneceram calados. Sujeito, os garotos permaneceram. Olha o verbo de ligação. Olha como o verbo está ligando o sujeito, calados, predicativo. Olha o termo que dá característica ao sujeito. Qual a característica do sujeito aí? Calados, né? Então, temos aí o predicativo do sujeito, certo? Aí, na página 36, você pode marcar. Nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica a ação, sendo apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Por essa razão, o verbo serve como elemento de ligação. Olha aí o verbo, ele vai ligar o sujeito, entre o sujeito e seu atributo, ou seja, o chamado predicativo do sujeito, tá? Tipos de predicado. Bora relembrar o que são os predicados, né? O que é um predicado? É a parte da oração
Parte da oração contém a declaração a respeito do sujeito. Então, é a parte da oração que vai falar sobre o quê? O sujeito. Então, está lá, olha, o predicativo, está lá o predicativo do sujeito. Na página 36, na página 37, tá? Nós vamos ver que os verbos de ligação, eles podem expressar, veja aí, estado permanente, você pode grifar, estado momentâneo, mudança de estado, continuidade de estado e estado aparente. Note a relação entre o verbo de ligação e o sentido que ele expressa. Então, o verbo de ligação ele vai trazer um sentido, tá? Olha aí um exemplo. O animal, olha aí, o animal abandonado está triste. Olha, estado momentâneo. Olha o sentido aí do verbo estar, certo? 3. Copie do anúncio uma oração com verbo de ligação. Aí você vai ver lá no anúncio, né? Qual verbo, qual a oração que também há presença do verbo de ligação. Abandono de animais é crime. Olha aí o acento agudo no é. Quando eu coloco o acento, né? Escrevo o acento no eu já sei que essa palavrinha aí ela vai ser em forma de verbo, tá bom? Grife. O predicativo do sujeito costuma ser representado por adjetivos, tá? Olha aí. Adjetivos ou locuções adjetivas, substantivo ou palavras substantivadas, pronomes ou numerais, tá? Olha aí, os animais são fiéis. Os animais, sujeito simples, são verbo de ligação. Olha aí, o verbo ligando o sujeito com o predicativo. Predicativo do sujeito, olha aí, é a qualidade, né? A característica, na verdade, a característica de quem? Dos animais fiéis. Olha, vem em forma de adjetivo, tá? Lembra do adjetivo? É aquela palavra que dá o quê? Característica, né? A quem? Ao substantivo, tá? A amizade entre o homem e os animais é de verdade. Sujeito simples. A amizade entre o homem e os animais. Sujeito. Esse é o sujeito. Verbo de ligação é de verdade. É de verdade. Predicativo do sujeito. Veja aí a locução adjetiva. Lembra da locução adjetiva? É quando se tem o quê? Uma expressão é quando é formada por duas ou mais palavras, caracterizando ao substantivo, né? Caracterizando o substantivo, ok? Página 38. Quarta questão. Agora leia esta oração. O animal abandonado está na estrada. Aponte o sujeito e o verbo dessa oração. Quem está na estrada? O animal abandonado. Olha aí o sujeito. Verbo estar. Então, já sei que aqui é um verbo de ligação. O que o verbo de ligação que ele expressa? Esse verbo de ligação presente nessa oração. O que ele vai expressar? Vai expressar um estado momentâneo, tá? O que está acontecendo naquele momento, tá? A função, letra C, a função da expressão na estrada nessa oração é indicar o lugar onde o sujeito está. Onde ele está? Na estrada, tá? Vamos agora, gente, finalizar o estudo da predicação verbal, tá? Bem, há dois tipos de predicado, tá bom? Predicado, nós temos o predicado verbal e o predicado nominal. Olhem para cá para o slide. Aí depois vamos para cá para o livro. O predicado em que aparece um verbo de ligação, olha aqui,
um verbo de ligação, tá? Vai ser chamado de quê? Predicado nominal. Então, o predicado nominal, somente o verbo de ligação. Quais são? Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar, virar. Então, o núcleo é sempre o predicativo do sujeito. Predicativo, tá? Que é aquele termo que dá característica a quem? Né, que está ligado ao verbo de ligação, ao sujeito, né? Ou seja, esse predicativo pode ser um nome, né? Um nome, ele pode ser um adjetivo, uma locução adjetiva, como nós vimos agora há pouco. Substantivo ou palavra substantivada, pronome ou numeral. Exemplo, os alunos estão felizes. Quem estão felizes? Os alunos, sujeito simples. Veja que nós temos o quê? Um verbo de ligação. Estão é um verbo de ligação, tá? Felizes, predicativo do sujeito. Olha aí, olha como está indicando que aqui uma característica, né? Aqui mais precisamente um adjetivo, né? Então aqui eu tenho um predicado nominal, tá? Então tenho aqui um predicado nominal. Voltando, tá? Vamos relembrar aqui rapidinho. O predicado nominal sempre vai vir a presença do verbo de ligação. E o núcleo, que é a palavra mais importante, sempre vai ser o predicativo do sujeito, certo? Predicado verbal. O que é o predicado verbal? Ele aparece com o verbo significativo. Olha aí, o verbo significativo, tá? O que são os verbos significativos? São aqueles verbos que vão dar ideia de ação e fenômeno natural, tá? Então, no predicado verbal sempre vão estar presentes os verbos significativos. O núcleo vai ser sempre o quê? O verbo, tá? O verbo. Então, temos aí o exemplo. Tiago e seus amigos ganharam o jogo. Temos aqui um sujeito composto, Tiago e seus amigos. Ganharam, verbo transitivo direto. Olha o verbo que indica uma ação. Olha aí, verbo significativo, verbo ganhar. Olha que indica uma ação, tá? Então, temos aqui ganhar um jogo de futebol, predicado verbal, tá? Porque aqui temos o quê? A presença do núcleo do predicado verbal, que é o verbo, mais precisamente o verbo significativo. Certo, crianças? Veja aí no seu sistema, página 38. De modo geral, ao classificarmos o predicado, podem grifar. Identificamos o que é essencial na declaração feita a respeito do sujeito. A ideia de ação praticada pelo sujeito, o verbo, ou a ideia de estado do sujeito. Então, grife. O predicado em que aparece um verbo de ligação, chamamos de quê? Predicado nominal. E o núcleo sempre vai ser o predicativo do sujeito, né? Como foi falado ainda agora há pouco. O predicado em que aparece um verbo significativo, temos aí os verbos significativos, verbo transitivo, direto, verbo transitivo indireto, né? Só que os verbos que indicam ação, transitivo direto e indireto, certo? E o núcleo vai ser o quê? O predicado, tá? Desse predicado verbal vai ser o verbo. Podem grifar, certo? Ok? Tudo certo? Então, nós estamos finalizando, tá? Esta aula. Temos aqui, vamos exercitar as atividades nas páginas 39 e 40, que vocês irão resolver, 39 e 40.
e a tarefa página, tá? Páginas 41 e 40 e 42, tá, gente? Na página 42, vocês vão fazer até a 8ª questão, tá bom? Então, gente, finalizamos aqui. Antes, eu vou postar no grupo, tá? De vocês a atividade, a primeira atividade de língua portuguesa, certo? Vocês vão imprimir essa atividade, vão resolver e vão me apresentar via WhatsApp, tá? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa atividade, tá? Que já tem uma data para entrega, certo? Que já vai ser na próxima semana, tá? Eu vou passar tudo direitinho lá no seu grupo, tá bom? Então, finalizamos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.